mais uma vez estamos aqui para o nosso terceiro encontro sobre o livro do Deuteronômio. Neste mês da Palavra de Deus, mês da Bíblia, e este encontro de hoje nós vamos estudar muito rapidamente a segunda parte, que é a parte mais longa, que apresenta a lei propriamente dita. E o centro desta lei, logicamente, são os mandamentos, os 10 mandamentos como nós os conhecemos, ou o decálogo. E também aquele que nós chamamos o grande mandamento, o mandamento do amor. Esta parte são 23 capítulos, é a parte mais longa, e mostra Moisés que reafirma ou que procura atualizar este que nós chamamos o Código da Aliança, e que, como todos nós sabemos, é o centro da revelação de Deus. E nós temos também nesta parte como que uma exposição das consequências da obediência ou da desobediência. Então, logicamente, a obediência são consequências positivas e a desobediência são consequências negativas. A gente sabe que Deus não impõe nada, Ele apenas propõe. Ele propõe para o povo de Israel, assim como Ele propõe para nós. E cabe ao povo, assim como também cabe a mim, a você e a todos nós, escolher o caminho que a gente quer seguir. E todos nós sabemos, assim como o povo de Israel também sabia, que se ele seguir os mandamentos, ou se ele obedecer aos mandamentos, ele terá vida. E ele também sabe que se ele não seguir os mandamentos, esse caminho conduz à morte. Então a gente sabe disto, mas mesmo assim, por vezes, a gente faz escolhas erradas. Então o decálogo, a gente não deve vê-lo e olhá-lo como leis que são negativas ou que tudo proíbem. A gente não pode isso, a gente não pode aquilo, mas a gente também não deve olhá-lo como um conjunto de leis que simplesmente tiram a nossa liberdade e que nos obrigam a fazer o que a gente não quer. O fato é que nós sabemos que as consequências da desobediência nos conduzem não a Deus, mas nos conduzem para a morte. Por isso que Moisés insiste nesta parte, e esta é a palavra-chave, é obedece. Obedecer. Obedecer para ter vida. Obedecer porque isto é bom para mim. Obedecer para o bem do povo. É aquilo que a gente sempre diz: ama e faz tudo o que você quiser. E é por isso que Moisés, ele exorta o povo para não fazer escolhas erradas, assim como também ele exorta a nós para não fazermos escolhas erradas. O que é uma escolha errada para o povo de Israel? É adorar outros deuses e não o único e verdadeiro Deus. O que mais? É não obedecer às leis que Deus propõe para a gente e escolher um outro caminho. Isso são escolhas erradas. Então, o conteúdo desta segunda parte, que são 23 capítulos, é a parte mais longa, então inicia com os 10 mandamentos, no capítulo 5. E o início desse capítulo 5, Moisés, ele como que apresenta para a gente e convoca o povo e pede. Ele pede o quê? Ele pede para a gente ouvir as leis hoje
Ele pede também para a gente conhecer e praticar as leis. Ele pede também para a gente não esquecer que o Senhor é o único Deus e que não há outro. E também recordar que este único Deus foi Ele que libertou o povo da escravidão do Egito e o conduziu à terra prometida. Então não se trata aqui de uma aliança ou de leis que já estão ultrapassadas ou que foram dadas lá no passado simplesmente. Mas nós lemos no Deuteronômio capítulo 5, versículo 3, Javé não fez esta aliança com nossos antepassados, mas conosco, que estamos hoje aqui ainda vivos. Então esta lei, ela serve ainda hoje para nós, ela nunca envelhece, ela sempre é atual, a lei de Deus. E os mandamentos, o decálogo, são um caminho para a vida. Ele também nos ajuda a viver e a viver melhor, a viver na liberdade dos filhos de Deus. E também eles nos mostram as condições para a gente viver livre da escravidão do pecado e da morte. Então o decálogo propriamente dito, ou como nós falamos, os 10 mandamentos, nós também encontramos no capítulo 20 do livro do Êxodo, os versículos 1 a 17. Êxodo 20, 1 a 17. E esse decálogo, ou os mandamentos, eles iniciam com uma revelação, ou uma autorrevelação de Deus. É como se Deus se apresentasse, e Ele se apresenta com uma expressão que aparece também no Êxodo, lá quando Ele chama Moisés e envia para o Egito para libertar o povo. E quando Moisés diz a ele: o que eu vou dizer ao povo? Quem você é? E aí Deus, ele diz: olha, diga que eu sou. Então aqui Javé se apresenta como o eu sou. Eu sou o quê? Eu sou Javé. Eu sou o teu Deus. Então quem é esse Deus? Ele é um Deus próximo do povo e próximo de nós. É um Deus libertador, que nos liberta, que nos salva. É um Deus que tirou o povo do Egito. E é um Deus que o conduziu em segurança até a terra prometida. Então, olhando esse decálogo, esses 10 mandamentos, nós percebemos que os primeiros mandamentos, os 3 primeiros mandamentos, eles nos mostram a nossa relação com Deus. E ao mesmo tempo também as nossas obrigações para com Ele. E esse Deus que se revela, Ele se revela como sendo o Deus único e verdadeiro. E Ele se revela também como aquele cujo nome é santo e que deve ser reverenciado por nós, e que nós devemos santificar o dia dele, que é o domingo, o dia do Senhor, e que nós não devemos adorar falsos deuses, mas buscar sempre a Ele, o único e verdadeiro Deus, e que nós devemos dedicar um tempo do nosso descanso para Ele e santificar o seu dia, que nós chamamos o domingo. E os 7 últimos mandamentos, eles falam do nosso relacionamento com o outro, com o próximo. E este relacionamento com o próximo, ele sempre começa primeiramente dentro de casa. É lá que ele começa. Honrar pai e mãe. E também nós não devemos atentar contra a vida do nosso próximo e nem contra seus bens, o que pertence a ele, contra a sua moral. Então, olhando um pouco esses mandamentos. O primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. O que isso significa? Que Ele tem a primazia. Ele é o único, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus único e verdadeiro, porque só Ele salva, só Ele liberta, só Ele nos pode dar a vida e a vida verdadeira. E servir outros deuses
a gente sabe que isto nos torna escravos e nos conduz não à vida, mas sim à destruição e à morte. Por isso nós devemos amar. E nós devemos amar este Deus porque Ele nos amou por primeiro e Ele nunca deixa de nos amar. E é por isso que nós devemos sempre corresponder ao seu amor. E por isso o capítulo 5, o versículo 9, apresenta as consequências negativas deste desobedecer a esse mesmo Deus e ter outros deuses, dizendo: porque eu sou um Deus zeloso, castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Portanto, o povo de Israel, mesmo se os povos vizinhos têm outros deuses, Israel não pode fazer o mesmo, mas deve sim permanecer fiel. E aquele que permanece fiel e guarda os mandamentos, Deuteronômio 5:10, eu uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Portanto, amar a Deus, isso implica para nós rejeitar todos os falsos deuses e renunciar a todo tipo de idolatria, de superstição, incredulidade. O segundo mandamento, ele como que completa esse primeiro mandamento. O nome de Deus não deve ser usado de modo abusivo, utilizando no sentido mágico ou em vão. Respeitar o nome de Deus é respeitar a Ele mesmo, a esse mesmo Deus. Como diz o Código de Direito Canônico, no número 2148, proferir contra Deus palavras de ódio, de censura, dizer mal desse Deus, faltar-lhe ao respeito nas conversas, abusar o nome dele. É isso que nós devemos evitar. O terceiro mandamento, ele tem, por um lado, um cunho religioso, porque ele se refere a Deus, logicamente, mas ele tem também um cunho social, de justiça social em relação ao outro, porque descansar no sábado, ou para nós no domingo, é também fazer descansar o escravo, os animais. E por isso mesmo, esses mandamentos, eles propõem para a gente a construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, que respeita, que defende a vida em todas as suas formas, os mais próximos, os pais, também daqueles que fazem parte da sociedade, da comunidade, ou de toda e qualquer pessoa. O capítulo 6, versículo 1 a 25, nós encontramos aquilo que Jesus vai retomar no Novo Testamento, dizendo que o maior de todos os mandamentos é o mandamento do amor. Por isso que Moisés insiste junto do povo no cumprimento dos mandamentos, pois cumprir os mandamentos é garantir longa vida na terra prometida, assim como também para nós hoje. Deuteronômio 6, 1. São estes os mandamentos, estatutos e normas que Javé, seu Deus, mandou ensinar a vocês, para que os coloquem em prática ali na terra onde vocês vão entrar, a fim de tomarem posse. Então Jesus, no Novo Testamento, retoma esse mandamento, dizendo que o maior e o mais importante de todos os mandamentos é o mandamento do amor. E portanto, Deuteronômio 6,5, Javé diz: ame a Javé, seu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Amar a Deus, isto significa e implica para nós escutar primeiramente a sua palavra e colocá-la em prática, e testemunhar,
e transmitir esta palavra com fidelidade aos nossos irmãos. Amar a Deus significa ainda ter Deus como único Senhor, porque Ele agiu em nosso favor, em favor do fraco, libertando, destruindo os poderes do mal e da opressão. E o povo sabe que outros povos têm divindades, mas Israel tem um único e verdadeiro Deus, assim como nós hoje também temos, e não permite nenhuma competição. Não existe outro Deus fora de Israel. E o importante para nós, e assim como também para o povo, não é a gente colocar, como era costume naquele tempo, atar no pulso trechos da lei, ou colá-las na parede, como a gente faz muitas vezes, mas o importante é colocar esta lei no coração, procurando modelar a nossa vida segundo a palavra de Deus e segundo a sua lei. O capítulo 7 é uma advertência contra a infidelidade e contra a idolatria. Estas advertências, elas foram feitas justamente porque o povo muitas vezes tinha sido infiel a Deus, desobedeceu a Deus, assim como nós também muitas vezes desobedecemos a Deus. Os antepassados que estão para entrar na terra prometida deveriam ter observado, mas não fizeram, e por isso eles não entraram na terra prometida. Eles adoraram ídolos. Por isso o Deuteronômio recomenda, Deuteronômio 7, 5 a 6: destruireis seus altares, quebrareis suas estelas, queimareis suas imagens e esculturas, porque és um povo consagrado ao Senhor teu Deus, o qual te escolheu para seres o seu povo, sua propriedade exclusiva entre todas as nações da terra. O povo deve, portanto, destruir, queimar os ídolos e não adorá-los, como muitas vezes esse povo fez, e assim como nós muitas vezes também fazemos. O que aconteceu? Então eles não deveriam ter realizado práticas pagãs, mas eles fizeram. Eles não deveriam ter feito pactos ou alianças com povos pagãos, mas eles o fizeram. E é por isso que o capítulo 7, dos versículos 12 a 26, nos mostram agora quais são os benefícios da obediência. Se os versículos anteriores nos mostravam as consequências da desobediência, aqui nós temos agora a obediência. E o primeiro benefício é que o Senhor manterá sua aliança com o povo. E isto vai se traduzir para esse mesmo povo em bênção em vida. Deuteronômio 7, versículo 12: se ouvirdes esses preceitos e os praticardes fielmente, o Senhor teu Deus guardará para contigo a aliança e o amor que ele jurou aos teus pais. Por isso o povo não deverá imitar outros povos, não deve imitar suas crenças, seus costumes, especialmente os ídolos, que ele deve deixar e permanecer sempre fiel a Deus, assim como este Deus é fiel ao povo. Deuteronômio 7, 25 a 26: queime as imagens dos deuses deles, não cobice a prata, o ouro que os recobrem, nem os tome para você, para não cair numa armadilha, pois são coisas abomináveis a Javé seu Deus. Portanto, não coloque uma coisa abominável dentro de tua casa. Considere estas coisas como imundas e abomináveis. Então esse discurso de Moisés procura recordar os termos da aliança. E nós sabemos todos que alianças são a fidelidade e o amor a esse mesmo Deus, e suscitar ao mesmo tempo também no povo propósitos e compromissos
de sempre adorar a Javé e obedecer os seus mandamentos. E este mesmo povo, ele, de vez em quando, ele é infiel. Por isso, o capítulo 8, versículo 11 a 20, nós temos advertência. Advertência para não esquecer a Deus. E é preciso tomar cuidado, porque muitas vezes a prosperidade, o bem-estar, isso acontece muitas vezes também na nossa vida, que nós esquecemos Deus. Quando as coisas vão bem, parece que a gente não precisa de Deus. E assim também o povo de Israel. Portanto, Deuteronômio 8, 17 a 20. Foi a minha força e o meu poder, e o poder das minhas mãos, que me conquistaram essas riquezas. Lembre-se de Javé, seu Deus, pois é Ele quem lhe dá força para enriquecer, mantendo a aliança que ele jurou aos antepassados. Todavia, se você esquecer completamente Javé, seu Deus, seguindo e servindo outros deuses, hoje eu lhes garanto que vocês morrerão. Diante da riqueza, o homem muitas vezes se acha autossuficiente e que não precisa de Deus. Este é um grande perigo, é um perigo muito real na vida do povo de Israel, como também na nossa vida. Por isso, a advertência, Deuteronômio 8:11: guarda-te de esquecer o Senhor teu Deus, negligenciando a observância de suas ordens, dos seus preceitos e suas leis, que hoje eu te prescrevo. Muitas vezes Israel foi infiel a Deus, ao Deus da aliança e a esta mesma aliança. E assim ele se tornou escravo, servindo outros deuses que não poderiam de maneira nenhuma garantir liberdade e muito menos vida. E assim nós também muitas vezes. E a gente sabe que as consequências deste afastamento de Deus são muitas vezes na vida da gente a ruína ética e moral, costumes que a gente assiste tantas vezes na sociedade na qual a gente vive. E é por isso que o capítulo 9, especialmente versículo 1 a 6, nos mostram os méritos, que eles não são de Israel, mas do Senhor. Por isso Moisés ele recorda ao povo que tudo o que ele conseguiu ou conseguirá é pura obra do amor desse mesmo Deus que nunca abandona o povo, mas que o ama. Por isso o povo não poderá vangloriar-se dos seus sucessos, dos méritos, mas tudo é fruto do puro amor gratuito desse mesmo Deus. Deuteronômio 9, 5 a 6. Se você vai conquistar essas terras, não é por causa da sua justiça, e sim porque Javé, seu Deus, vai expulsar as nações à tua frente, por causa da justiça delas, e também para cumprir a promessa que ele havia jurado aos antepassados. Não é por causa da justiça de você que Javé lhes concede possuir a terra, pois você é um povo de cabeça dura. Então não se deve confundir o amor e a misericórdia de Deus com bem-estar e prosperidade. Quando isto acontece, a gente acaba esquecendo de Deus e confiando muito mais em nós do que nele. Deus amou o povo de Israel quando ele era um povo fraco, pequeno, marginalizado e escravizado. Esse Deus nunca deixou de amar esse povo de Israel. E por isso, mais uma vez, a partir do versículo 7, capítulo 9, Moisés recorda as revoltas desse mesmo povo contra o seu Deus. Ele recorda como esse mesmo povo, desde a saída do Egito até aquele momento, muitas vezes teve atitudes de rebeldia, de recusa de fazer a vontade de Deus, assim como aconteceu no Horebe, quando adoraram o bezerro de ouro,
Também quando esse povo murmurou contra Deus, porque não tinha água, não tinha isso e aquilo. Recordar ou lembrar as infidelidades é importante, porque isto nos ajuda a tomar consciência dos nossos limites, dos nossos pecados e nossas falhas, para nos fazer tomar consciência de que nós devemos sempre voltar para Deus. E é por isso que Moisés mostra que as infidelidades desse mesmo povo teriam sido suficientes para Deus destruir esse mesmo povo. Mas ele não o fez, graças à intercessão de Moisés, mas sobretudo porque esse Deus é misericordioso e porque esse Deus sempre quer o bem desse mesmo povo. O capítulo 12 fala do culto que se deve prestar a Javé. E a gente sabe que um dos objetivos do código de leis que a gente encontra no Deuteronômio é eliminar, tirar da cabeça e do coração do povo esse hábito que eles adquiriram com a convivência com povos pagãos, de adorar outros deuses que não o Deus único e verdadeiro. Então, tirar isso do coração e incutir a fidelidade ao único e verdadeiro Deus. Deuteronômio 12, 2 a 3. Vocês destruirão completamente os lugares onde as nações que vocês irão conquistar serviram aos deuses delas, tanto sobre os altos montes como as colinas e debaixo de qualquer árvore frondosa. Destruam os altares delas, despedacem suas estelas, queimem seus postes sagrados e esmaguem os ídolos de seus deuses. E a partir daqui, o capítulo 12, agora o culto que antes podia ser prestado em muitos lugares, agora ele passa a ser centralizado num único lugar, em Jerusalém. O templo de Jerusalém, que passa a ser o único e o lugar oficial de culto e também para o povo prestar a sua homenagem a esse mesmo Deus. Então, esta pluralidade de santuários que até então existia, ela passa a ser cancelada e inicia-se a centralização do culto exclusivamente no santuário de Jerusalém. Isto é bom, sim, é bom por um lado, mas por outro lado, para o povo não é tão bom assim, porque o povo não tem mais possibilidade, especialmente quem mora distante de Jerusalém, de prestar o seu culto em lugares mais próximos. Eles precisam ir a Jerusalém em peregrinação, o que sempre é difícil. E também isto desfavoreceu a tribo de Levi. Eles perderam o trabalho nesses outros lugares de culto que existiam um pouco por tudo e espalhados no país. O capítulo 14 fala dos dízimos. Os dízimos são dois tipos de dízimo. O primeiro é um dízimo anual, sobre todas as coisas que deveria ser apresentado no santuário, levado ao santuário. Então, não somente depositar no santuário, mas também comê-las na presença do Senhor e com a família, e não esquecer os levitas, que precisam dessa ajuda das pessoas, porque muitos deles perderam o seu trabalho, perderam o seu emprego. E também um segundo tipo de dízimo é o dízimo trienal, que não é apresentado no santuário, mas ele é levado à porta da cidade, e ele tem um cunho inteiramente social, ou seja, ele serve para ajudar quem? O levita, ajudar o imigrante, o órfão e a viúva. Então esse dízimo, ele é social,
ele tem esta finalidade de ajudar. E também nesse capítulo 15, nós temos uma outra lei também importante, que é a lei do perdão das dívidas. E esta ideia de perdão das dívidas, ela não é nova, porque outros povos também tinham esse tipo de leis, especialmente na Mesopotâmia. Toda vez que um rei subia ao trono, ele perdoava as dívidas dos seus súditos para ficar de bem com o povo. A novidade aqui para o povo de Israel é que este perdão era obrigatório a cada 7 anos. Não apenas quando um rei subisse ao trono, mas sempre. Deuteronômio 15, 1 a 2. A cada 7 anos, você celebrará o ano da remissão das dívidas. Isso quer dizer, todo credor que tenha emprestado alguma coisa a seu próximo, perdoará o que tiver emprestado. Não explorará o próximo, nem seu irmão, porque terá sido proclamada a remissão em honra de Javé. Então a motivação aqui é uma só: ajudar o irmão pobre a sair da sua miséria, da sua pobreza, e construir assim uma sociedade mais justa, mais solidária. Deuteronômio 15, 10 a 11. Quando você lhe der alguma coisa, não o faça de má vontade, porque em resposta a este gesto, Javé, seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho, em todas as suas iniciativas. Não faltam indigentes na terra. É por isso que eu ordeno a você: abra a mão em favor do teu irmão, do seu pobre, do indigente na terra onde você está. E, para finalizar, a partir do capítulo 23 até o final, nós temos várias leis que nós podemos resumir em 5 pontos. O primeiro, nós temos leis socio-religiosas. É o capítulo 23. Primeiramente, a proibição da prostituição sagrada, que existia em outros povos pagãos. Deuteronômio 23, 18. Não haverá mulher cortesã nem prostituta entre as filhas ou os filhos de Israel. Também temos leis que proíbem, por exemplo, matar os filhos por causa dos pecados dos pais. Deuteronômio 24, 16. Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Um segundo grupo de leis nós podemos intitular socioeconômicas. Então são leis que favorecem os mais fracos, o órfão, a viúva, o imigrante. Então são elas: primeiramente, lei da não cobrança de juros. Por exemplo, Deuteronômio 23, 20. Não empreste ao seu irmão com juros, quer se trate de empréstimo em dinheiro, quer em alimento ou qualquer outra coisa sobre a qual é costume cobrar juros. Também lei sobre o correto uso dos bens do próximo, empréstimo de objetos que são tomados em penhor. Deuteronômio 23, 25 a 26. Quando você entrar na vinha do seu próximo, pode comer à vontade, até ficar saciado, mas não carregue nada em seu cesto. Quando entrar na plantação do seu próximo, pode arrancar espigas com a mão, mas não passe a foice na plantação do seu vizinho. Lei também sobre a justiça com o diarista, ou seja, no final de cada jornada de trabalho, dever-se-ia pagar o salário ao trabalhador, como também a lei do respigamento da colheita. O que significa isso? Depois da colheita sempre ficam espigas, sempre fica alguma coisa no campo. Então não voltar para recolher isto, mas deixar isto para o pobre e para quem precisa. Deuteronômio 23, 14 a 15. Não explore um assalariado pobre e necessitado, seja ele um dos seus irmãos
ou imigrante que vive em sua terra ou em sua cidade. Pague-lhe o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e sua vida depende disso. Um terceiro grupo são as leis sociofamiliares, por exemplo, lei do divórcio, lei da proteção da viúva por seu cunhado, caso o irmão, se ele viesse a morrer, então o irmão teria que assumir, no caso, e cuidar desta viúva que ficou. Um quarto grupo de leis são as leis penais. Elas regulamentam e dão as penas e as sentenças para alguns delitos, como por exemplo o sequestro. Deuteronômio 24:7. Se alguém for pego em flagrante sequestrando um irmão israelita para explorá-lo ou vendê-lo, tal sequestrador deverá ser morto. Desse modo, você eliminará o mal do seu meio. Lembra aquilo que a gente falou na semana passada, na formação? É uma mentalidade do tempo. Eliminar o pecador para acabar com o mal. E o quinto grupo de leis são sociopolíticas. Elas regulamentam as relações com alguns povos. Por exemplo, Deuteronômio 25, 17 a 19. Lembre-se de que Amaleque fez no caminho quando você saiu do Egito. Ele veio ao seu encontro quando você estava cansado e sem forças, e sem temer a Deus, atacou pelas costas todos os desfalecidos que iam atrás. Quando Javé, seu Deus, puser fim às hostilidades com os inimigos que cercam você, na terra que Javé, seu Deus, lhe concederá como herança, você deverá apagar de debaixo do céu a memória de Amaleque. Mais uma vez, matar para acabar com o mal. É uma mentalidade daquele tempo. E, finalmente, para concluir, os capítulos 27 e 28 apresentam, por um lado, bênçãos e maldições. Capítulo 27, 1 a 26. Maldições. Quem faz um ídolo esculpido ou derretido? Quem mais? Quem despreza o pai e a mãe? Quem mais? Quem desloca a cerca de seu vizinho? Quem mais? Quem extravia um cego do caminho? Também, quem distorce o direito do imigrante, do órfão e da viúva? Quem mais? Quem se deita com a mulher do seu pai? Ou quem se deita com um animal? Quem se deita com sua irmã? Quem se deita com sua sogra? Quem mata seu próximo às escondidas? E quem se deixa subornar para matar um inocente? Então essas são algumas maldições. E da mesma forma também as bênçãos. O povo terá a bênção se ele escutar a palavra do Senhor e guardar fielmente os compromissos de se manter como um povo escolhido por Deus. Deuteronômio 24, 3 a 14. Quem será abençoado? Você será abençoado na cidade e no campo. Será abençoado o fruto do seu ventre, do seu solo e dos seus animais. Será abençoado ao entrar e ao sair. Javé abençoará os seus celeiros em tudo o que você fizer. Lhe concederá abundância de bens. Abrirá para você o tesouro do céu, dando no tempo certo a chuva, a terra e abençoando todo o trabalho que você fizer. Isto com a condição de que você obedeça aos mandamentos que Javé, seu Deus, que hoje lhe ordeno observar e colocar em prática. Então, meus irmãos e minhas irmãs, assim nós vimos muito brevemente esta segunda parte, nos seus 23 capítulos, uma parte bastante longa, e na próxima semana nós vamos concluir esse livro do Deuteronômio, analisando a terceira parte desse livro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, nossa mãe, nós pedimos que Deus derrame as suas copiosas bênçãos sobre todos nós,
sobre nossas famílias, e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana. Fiquem em paz.